Pessoal, eu vou fazer a correção da atividade, certo? Para que vocês tirem as dúvidas e façam a correção no de vocês. Então, primeira questão diz o seguinte: mostre os elementos dos conjuntos indicados abaixo. Letra A, o conjunto diz o seguinte: o conjunto A é x, tal que x é um múltiplo positivo de 4. Então, quem são os múltiplos de 4? Né? São os números multiplicados por 4. Então, ó, se eu multiplicar 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Então, todos os resultados são os múltiplos de 4, certo? 8 vezes 3 dá 12. 4 vezes 4 dá 16. 4 vezes 5 dá 20. Se você perceber, eles vão aumentando de 4 em 4, né? Então, se é de 4 em 4, quem é o próximo? 24, 28. Eu vou fazer todos? Não. Por quê? Porque minha questão, ela não limitou. Ela não disse que o meu x começava no 1 e terminava no 10, né? Se ela não limitou, os meus números são infinitos. Outra coisa. Wesley, por que tu não colocou o menos 4? O menos 8, porque eles também são múltiplos de 4, né? Porque na questão ela diz que são os positivos, certo? Então, quem é o meu conjunto A? 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 e assim vai. São infinitos. Se eu pedisse para vocês classificarem esse conjunto, seria um conjunto infinito. Na letra B, os meus elementos são x, tal que x é um número par. E, ó, aqui nessa ele dá uma condição. O meu x, ele é maior ou igual a 4 e menor ou igual a 16. Então, se ele é maior ou igual a 4, ele pode começar pelo 4, né? Por quê? Porque o 4 é par. Depois do 4 que é par, tem o 6, o 8, o 10, o 12, de 2 em 2 porque são números pares. O 14, o 16, ele também entra. Por quê? Porque o x pode ser menor ou igual a 16. Então, se pode ser igual a 16, o 16 também faz parte do meu conjunto. Pronto. Então, dessa vez, eu tenho um conjunto finito. Por quê? Porque o meu conjunto, ele limita os meus valores. Então, finito. Quem são? 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16. Segunda questão. Sabendo que o conjunto A... Quem é o conjunto A? X, tal que x é um número primo e ele também dá uma condição, ó. Só lembrando, né? Quem são os números primos? Os números primos são aqueles números que só dividem por 1 e por eles mesmos, né? Por exemplo, o 3, o 5, o 7, né? Sempre que você pegar um número e ele só dividir por ele mesmo, ele é um número primo. Então, vamos lá. Maior do que 1, que é primo. Vou escrever aqui o meu conjunto. Por quê? Porque fica melhor de eu identificar se está correto ou errado cada letra. Então, maior do que 1, tem o 2. O 2 é primo? Sim. Lembrando, o 2 é o único par que é primo. Depois do 2, o 3 é primo. O 4 não é primo, por quê? Porque o 4 dá para dividir por 2. Então, o 4 não divide só por ele, né? O 5 é primo. O 6 é par, não dá para dividir. Não divide só por ele mesmo, né? Ele dá para todo número par divide por 2. Então, os pares não são primos. Somente o 2, que é o único. O 7 é primo. O 8 é par, não é. O 9, pessoal, ele não é primo. Por quê? Porque 9 dá para dividir por 3 também. Então, não. 10 é par, 11 é primo. 12 é par. E o 13? Então, olha só. O 13, ele não faz parte do meu conjunto. Por quê? Porque no meu conjunto, os meus elementos são menores do que 13. Se eu colocar o 13 não é menor, o 13 é igual, né? Então, o meu conjunto acaba no 11, tá bom? Agora, vamos analisar cada alternativa. Letra A.
O 2 pertence a A. Isso é verdade? Sim, né? Então, verdade. O 10 pertence a A. Não, porque 10 não é primo. O 12 não pertence a A. Verdade, né? O 12 não pertence. O 6 pertence a A. Não. Por quê? Porque o 6 é par. O 11 pertence a A? Pertence, né? O 1 pertence a A? Não. O 3 não pertence a A. Mentira, o 3 pertence sim, né? Ó, então, é errado. Terceira questão. Escreva a lei de formação do conjunto B. Então, tá aí o meu B. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Ponto final. Então, esse conjunto ele é um conjunto finito. Então, vamos escrever o nosso conjunto, né? Geralmente, a gente coloca X, mas poderia ser qualquer letra. Então, X, tal que X. Se vocês observarem, os meus números estão aumentando de 2 em 2. Eles são o quê? São pares, né? Então, vamos lá, né? O meu X é um número par e tem uma condição, né? Porque ele começa num número e termina no outro. Ele é finito. Então, qual é a condição? O meu X, ele é maior ou igual a 2, porque ele começa no 2. Então, pode ser igual. E menor ou igual a 20, porque é meu último termo. Certo? Então, X, tal que X é um número par. E o meu X começa no 2 e termina no 20, tá bom?